Olá, eu me chamo Paola Valente, faço parte do setor Benefícios e Parcerias aqui na Assiste. Queria dar as boas-vindas a todos para mais um Clube do Conhecimento Assiste. Amanhã é dia 31, o Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, e hoje teremos uma live muito especial com a nossa convidada, Luna Ferreira, batendo um papo bem descontraído com a gente. Muitos de nós temos aquele tabu de que a nutrição é acompanhamento para dietas de emagrecimento, mas a nutrição vai além para quem quer ter uma alimentação saudável. Então vamos começar a nossa live Descomplicando a Nutrição. A Luna é nossa nutricionista no programa Vida Saudável. Ela é formada em gastronomia com mais de 10 anos de experiência em alimentação e possui especialização em nutrição clínica. Seja bem-vinda, tá? E obrigada por aceitar o nosso convite para participar da nossa live do Clube do Conhecimento Assiste, tá? Eu vou deixar um espaço para você se apresentar um pouquinho, falar sobre o seu pessoal, falar um pouco sobre a sua carreira, formação para a gente. Tá. Vamos lá. Eu trabalho na Assiste, né? Já vai fazer quase 2 anos. E gosto muito, faço aqui a parte clínica, né? De atendimento aos associados do programa Vida Saudável. Mas antes de eu falar um pouquinho do programa, eu vou me apresentar. Eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Desde criança. Então, as minhas brincadeiras já eram voltadas para comida, para culinária, mas nunca pensei em ser nutricionista na minha vida. Eu gostava de pôr a mão na massa, né? Não gostava de nutricionista, na verdade, né? E aí eu acabei me formando em gastronomia, né? Sempre gostei, trabalhei em cozinha, tive restaurante, enfim. Só que aí teve uma fase da minha vida, mais ou menos aos meus 27 anos, assim, que eu tive problemas de refluxo, né? Gastrite. E aí conheci um médico mais natural, me falou de um chá de pinheira santa, que curou o omeprazol natural, aí para quem já tem gastrite, né? Ó, já anota aí a dica, espinheira santa. E aí eu comecei a tomar, ver receitas mais saudáveis, né? Gostei, e aí decidi fazer faculdade de nutrição. Então hoje eu alio isso, né? A gastronomia nos planos alimentares, né? Com ideias de receitas, enfim. E também a nutrição, a fitoterapia, né? São coisas que eu gosto muito mesmo. E aqui na Assiste, né, eu tenho, a Marilene falou que tem aqui, deve ser Espera Santa, né, Paulo? Então que bom, pode tomar. Sim. Aqui a gente tem na Assiste um benefício para você associado do programa Vida Saudável, né, que é um grupo. Primeiro você passa para a enfermagem, depois você passa na nutrição e com a psicologia, em que a gente faz um acompanhamento prevenindo doenças, né, diversas coisas. Então, assim, seriam 3 consultas, 3 atendimentos separados. Então, aqui a gente tem esse benefício, você vem, você participa, é bem legal. Eu faço um plano individualizado para você, né, qualquer tipo de coisa que você tem, a gente pode, isso daí eu vou falar mais para frente, né, mas assim, muito legal o benefício de vida saudável. A gente faz oficina culinária também, vai ter segunda-feira que vem uma oficina culinária de Páscoa. Então, se você quiser, dá para se inscrever até hoje, né, na nossa oficina. Então é isso, bem legal. Legal. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, Luna, Descomplicando a Nutrição, gostaria de convidar todos que estão assistindo a participar com a gente da live, deixando seu comentário, sua pergunta para a nossa convidada. E lembrando que a gravação completa dessa live ficará disponível para ser assistida a qualquer momento aqui no IGTV do Instagram da Assiste. Luna, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre nutrição. Eu sei que você usa muita abordagem de chás, ervas, alimentos para melhorar a saúde. Então, conta um pouquinho mais para a gente. Então, é o que eu falo sempre, né? Quando eu atendo aqui os associados, eu brinco, eu falo assim, a pessoa fala, eu passo um chá. Aí fala, mas eu posso tomar esse chá? Não vai fazer mal? E não vai interagir? Eu posso tomar esse suplemento, esse fitoterápico? Aí eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, na época de Jesus Cristo tinha farmácia, tinha drogaria Pacheco? Aí todo mundo fala assim, é verdade, não tinha, né? Na época da sua bisavó, tinha dipirona. Como é que as pessoas faziam, né? Então eram as ervas, eram os chás, né? E a humanidade viveu milênios vivendo dessa forma, né? Então, assim, o chá, ele é um alimento e ele deve ser incluído na nossa dieta, né? Na nossa alimentação, né? Então, assim, tem diversos chás para diversas coisas, né? Quem não gosta do chá, a gente pode também estar fazendo cápsula, né? Você pode estar ingerindo ali, que é aquele pozinho, é o extrato que está usando aquilo, né? Então, assim, como eu falei, né? A espinheira santa, como uma que entrou aqui falou, né? Eu uso para gastrite, por exemplo, né? Porque a espinheira santa, o que ela faz? Ela acaba ajudando
na mucosa do estômago. E aí isso vai ajudando na gastrite. Já o omeprazol, esses óleos aí, eles vão tirando a acidez natural e quando você para de tomar, você sente mais ainda, entende? Então, assim, é um exemplo, né? Para insônia, irritabilidade, a gente tem, por exemplo, o mulungu, né, o chá de mulungu, que ele é conhecido como um antissolítico natural, eu falo sempre, né? Então, um mulungu com camomila ali no final da tarde, né? Então, assim, a gente pode estar usando. A gente também tem o cavalinha, né? Então, assim, pós-Páscoa, pós-Natal, quero dar uma desinchada, o cavalinho é bem diurético. Enfim, para mulheres, né? Menopausa, eu tenho chá de folha de amora. Então, assim, dá uma live só de chá, né? Quem quiser também colocar uma pergunta, fala algum sintoma que eu digo chá, né? Então, vou abrir assim dessa forma. Isso, bem legal. Tem uma fitoterapia também, como eu falei, né? O que é isso? São as plantas, né? Que a gente pode estar aliando a um suplemento, por exemplo, né? Uma vitamina. Aqui acho que ela falou, né? Que tem hipertensão, não foi isso? Entendeu aí? Tem hipertensão. Aí? A Rosana, meu marido tem 73 anos e tem hipertensão e diabetes de difícil controle. Nesse caso, posso agendar o Vida Saudável para ele? Pode não, deve. Já marca o Vida Saudável, né? Porque a gente trata muito aqui hipertensão, muito diabetes. E a gente, na nossa própria anamnese, o que a gente faz? Já tem ali os parâmetros do exame, então a gente vai comparando. Então a pessoa vem, sei lá, com a glicose, a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É o parâmetro da glicose ao longo de 90 dias, né? Então a partir de 5,7 eu tenho ali o déficit de início de diabetes, enfim, né? A gente tem que ligar o botão vermelho. E aí a pessoa chega às vezes com 6, 7 e começa a fazer o tratamento, eu vou usando chá, vou usando suplemento e passa para 6, né? Então isso aqui é uma coisa que a gente observa isso com a alimentação, porque o que acontece? Essas doenças, elas começam pela boca. Então se eu começo pela boca, eu curo pela boca também, concorda? Se é a causa, eu tenho a cura, né? Então assim, isso é muito bacana. Já aproveitando aí que você falou da hipertensão, a gente tem o alho, porque o alho tem a alicina. Então, ó, você vai pegar, já estou dando a receita, vai amassar um dentinho de alho, vai colocar ali uma aguinha morna e vai tomar uma vez ao dia. Vai medindo a pressão dele. Faz isso, um mês, você vai ver, tá? Então, ajuda bastante o alho, né? Pode pegar o alho picado, colocar no azeite, um manjericão ali, abrir mesmo o azeite extra virgem, né? E aí colocar o alho picado, o manjericão, a cúrcuma, que é um anti-inflamatório, e dá para o seu marido, porque vai ajudar o colesterol, o azeite, que é uma gordura boa, e o alho na hipertensão, por exemplo, né? Uma outra coisa que é o meu queridinho é a pata de vaca, por exemplo, né? A pata de vaca, ela ajuda muito a questão da hipertensão, da diabetes, né? Então, a pata de vaca, junto com o picolinato de cromo, eu gosto bastante também, né? Tá ali colocando fibra na alimentação, né? Farelo de aveia, canela, fracionando os carboidratos, né? Então, assim, a gente consegue controlar bastante mesmo a nossa glicose com alimentação, com chás, por exemplo, né? Como a Rosana falou sobre hipertensão e diabetes, eu queria fazer uma pergunta para você, Luna. O diabético, ele pode comer todas as frutas? Isso é a primeira coisa que perguntam, né? Eu tô diabético, o que eu faço? Eu deixo de comer fruta? Eu não posso pão? Eu não posso isso? Eu não posso aquilo, né? Então, assim, o que a gente precisa entender, né? O que é a diabetes, primeiro, né? A diabetes, eu tenho uma deficiência ali, né, da insulina. Eu brinco sempre que a insulina é o carrinho que vai levar a glicose para o lugarzinho dela, né? Então, se eu tenho muita glicose ali circulando no meu sangue e o diabético já tem essa deficiência da insulina, então eu tenho que ter menos glicose circulando para esse carrinho da conta. Primeira coisa é isso, né? E o que faz essa glicose ficar circulando no sangue? São os carboidratos. Porque os carboidratos são fontes de glicose. É o açúcar no sangue. Como é que está meu açúcar no sangue, né? Como é que está a sua glicose ali? Então, quais são as fontes, né, que vão gerar glicose?
os carboidratos, então os pães, as massas, o açúcar, a empadinha, né, o pão, o glúten, o açúcar. E as frutas também, porque a fruta ela tem a frutose, que é o açúcar natural, né? Só que assim, sempre me perguntam da fruta, mas continua ali na empada, continua no iFood. Então assim, né, o que a gente tem que ponderar, né? Eu posso comer as frutas, só que as frutas elas têm que estar dosadas, elas têm que estar fracionadas, na verdade, né? Então eu faço um comparativo. Aqui eu dou a lista de substituição, aí aparece lá, morango 10, manga uma pequena. Por quê? Vou te fazer uma pergunta. O que é mais doce, a manga ou o morango, Paola? O que é mais doce? Eu acho que a manga. A manga. Então a manga vai ter o quê? Mais açúcar. Mais açúcar, né? Então, eu vou preferir as frutas mais azedas, as frutas menos doces. Não vou comer um monte de fruta junto, né? Por exemplo, salada de fruta. Eu não acho legal o diabético tomar salada de fruta. Ou se ele for fazer, ele coloca ali uma banana, que é mais doce, aí pode incluir um morango, já dá uma balanceada. Uma outra estratégia que eu falo nas frutas é coloca um farelo de aveia, porque a fibra atrapalha ali a absorção do açúcar, né, da glicose. Associa com uma proteína, então come a fruta com castanha, por exemplo, que é gordura, ou uma proteína junto, né? Então, assim, fraciona as frutas, né? Então, o diabético pode sim comer fruta, mas fazer essas combinações, sempre uma fibra, farelo de aveia, chia, linhaça, por exemplo, né? Coloca ali em cima, ou, como eu falei, as castanhas também, né? A laranja, é muito mais interessante você chupar a laranja inteira do que fazer o suco. Pensa, quando eu faço suco, eu estou tirando o quê? A fibra. Porque Deus já foi tão inteligente que ele colocou a fibra na fruta, que é o bagaço. E aí o suco eu vou tirando. Então, deixar para fazer o suco de limão, de maracujá, de frutas mais azedas, por exemplo, né? E as frutas mais doces, comer mesmo, né? Mastigar, né? Eu chamo de laranja terapia, né? Pegar essa laranja, descasca, mastiga bem, né? É isso. Sim, entendi. Luna, qual é a diferença entre dieta e reeducação alimentar? Então, isso é uma pergunta assim, que falam muito, né? Ai, mas eu não consigo fazer dieta. Ou então já chega aqui e fala, olha, eu quero essa dieta, né? Porque hoje a gente tem aí YouTube, né? A gente tem muito conhecimento, né? Não, conhecimento não, informação. Informação é diferente de conhecimento, né? Porque na internet eu posso falar tudo e a gente, nutricionista, acaba não competindo muito com as blogueiras, né? Com essas coisas que falam. E a gente tem estudos, né? Porque a nutrição, ela é uma ciência. Então, assim, a gente tem um embasamento. Só que hoje as pessoas querem tudo muito rápido, né? É uma coisa que a Tatiana, que a psicóloga, fala muito no programa, que a gente precisa de tempo, né? De paciência, eu também. A pessoa engordou, ficou 2 anos para aumentar 20 quilos. E ela quer 1 mês perder 20 quilos, né? Então, é o que eu faço a questão do carro. É melhor eu ir 60 quilômetros, chegar no caminho, do que 100 quilômetros e parar e bater. Né? Que é a dieta, faço aquela dieta louca, a dieta da sopa, a dieta do vento, né? A dieta do caqui, da melancia, de tudo que tem, e aí para. Então, o que é reeducação alimentar? Eu vou reaprender a comer, né? Porque assim, a gente começa na amamentação, a gente vai comendo, né? Vai leite, depois a nossa mãe ou alguém vai introduzindo os alimentos pra gente, e aí a gente vai comendo. Só que na nossa vida adulta a gente tem muita oferta, né? A gente tem Coca-Cola, tem iFood, tem McDonald's, tem Burger King, tem Kit Kat, tem tudo. A gente vai ali comendo o nosso paladar e aí aqueles alimentos da nossa infância, né? Que o médico fala lá pra gente, a gente acaba esquecendo. Então, reeducação alimentar é você reaprender a comer mesmo, né? Porque comer não pode ser um sacrifício, é uma coisa que você vai fazer até a sua morte. Então, imagina que neurose você ficar contando caloria. Já me dá aqui um desespero, né? Sim. Você ficar, eu vou tirar o glúten, vou tirar a lactose, vai ficar uma pessoa muito estressada, não quero viver com você, né? Com certeza.
Entendeu? Se eu tô realmente de brincadeira que você tenha, sei lá, uma doença celíaca, uma intolerância, eu não quero mesmo, são opções. Mas eu tô dizendo, você tem aquela obrigação. Então, a educação alimentar é isso. É você saber usar o alimento ao seu favor. E como eu falei, a pizza, sim, na educação alimentar eu posso comer uma pizza, né? Mas eu vou ter um momento, não é o dia do lixo, final de semana do lixo, eu vou ter momentos em que eu vou estar usando aquilo dali na minha vida, né? Então, com minha Páscoa, pô, eu vou o quê? Eu vou comer chocolate de quê, né? De abobrinha, né? Não, meu álcool de Páscoa, vou fazer meu almoço, né? De Páscoa, tudo. Mas eu vou fazendo trocas, né? Ela falou sobre a pizza. Será que eu preciso pedir uma pizza? Família, se a minha família são de 2 pessoas. Faz sentido, né? Será que eu não posso pedir uma pizza menor, dividir? Uma Coca-Cola precisa ser uma Coca-Cola de 2 litros. Eu não posso pegar ali 600 ml uma lata e dividir, por exemplo. Então, isso é reeducação alimentar, é trazer essa consciência. E é você ter um planejamento. Né? Então, assim, se eu sei que eu tenho um evento, um aniversário para ir no domingo, aí eu vou manter a minha alimentação mais regrada para eu ir naquele evento. Então, isso é reeducação alimentar. Eu falo sempre com os associados, quando eu pergunto, a gente faz a anamnese, eu falo muito, para mim, o crucial na nutrição é você ter um recordatório alimentar. O que é isso? Como é que é a sua alimentação do dia? Porque baseado nisso, eu vou montar o plano alimentar, que é individual, né? Tem gente que toma café preto, tem gente que não toma café. Então, na minha dieta não vai ter café, por exemplo. E aí, o que acontece? Esses hábitos que vão fazendo parte, né, na nossa vida. Então, se eu tenho ali, por exemplo, Luna, o seu áudio está um pouquinho ruim, acho que o pessoal não está conseguindo entender muito bem. Consegue chegar um pouquinho mais perto? Tá melhorando. Vou chegar mais perto aqui da câmera. Então, é reaprender a comer mesmo, né? Você ter esse novo olhar de você trazer estratégias. Eu falo sempre, como é o seu café da manhã? Como pão com mortadela e presunto. O que eu vou estar colocando embutido diariamente? Eu não posso trocar para pão com ovo. E aí eu deixo final de semana, eventualmente, eu colocaria um presunto, compro 100 gramas, acabou, não tenho mais. Então são esses hábitos que a gente precisa ter. Né? Trazer esses alimentos que a gente chama que são ruins, que eu falo que não existe alimento bom e ruim, são alimentos prafados. Como é que eu vou falar para um aniversário que bolo de chocolate é ruim? Não é, eu estou procurando, né? Sim. É uma alegria aquele bolo de chocolate, é um prazer que o açúcar faz no nosso sangue, né? Ele desperta ali no cérebro emoções boas. Então, não é um alimento ruim. Mas por que eu vou estar comendo bolo de chocolate todos os dias? Né? É a mesma coisa que eu falei do presunto. Eu vou trocando ali, por exemplo, presunto pelo pão com ovo. Né? Eu vou trocando uma barra de chocolate por dia, vou fracionando os cubos. Então, isso é educação alimentar. Eu acho que é isso, né? Você não ter inimizade com o alimento, né? Você fazer as pazes com a comida e você... E saber medi-las. Exatamente. E o que o sono influencia no emagrecimento? Então, o sono influencia muito, muito, muito. Eu faço até uma pergunta aí para você que está assistindo. O dia que você dorme mal, o dia que você não tem uma boa noite de sono, ou aquelas pessoas que falam, eu acordo, tenho um hábito noturno. O que acontece? O nosso sono, ele influencia por quê? O momento que era para a gente estar dormindo, a gente está acordado, então o nosso corpo precisa de energia. E aonde vem a energia mais rápido? Faz o teste, você está cansado, molha no logo doce na boca? Dá um pouquinho de chocolate, um pouquinho de açúcar, a pessoa já acorda, já se desperta. Então a gente vai procurar alimentos calóricos. Então, se eu durmo mal, eu vou ter mais vontade de comer açúcar, doce, carboidrato. E além disso, é o que também a gente sempre fala aqui no Vida Saudável, hoje em dia, né, a gente tem Netflix, a gente tem gente que trabalha dando plantão, mas o nosso corpo, ele é animal ainda, ele é pré-histórico. Então a gente precisa dessa questão, porque os antigos, eles não tinham, né, eu brinco, Alexa para despertar a gente, como é que eles acordavam? Sozinhos. Porque de manhã a gente tem hormônios que vão fazer com que a gente levante, né? Então, que é o nosso cortisol, por exemplo, que vai falar, opa, vai pra vida, vai pagar os boletos aí, né? Por exemplo. Sim. E à noite, no final da noite, eu vou ter melatonina, né? Que vai
me induzir ao sono, só que eu preciso da escuridão. Então, eles tinham esse ciclo, que é o ciclo do sono, né, o ciclo circadiano, muito bem reguladinho. E isso a gente faz ao contrário. Muita gente acorda meio-dia, né, e vai dormir 4 da manhã. Então, o corpo fica todo bagunçado. Por exemplo, a nossa pressão arterial, o nosso metabolismo é mais acelerado durante o dia. Então, o que que acontece? Eu queimo mais rápido. Então, tem influência, sim, você comer um prato de macarrão meio-dia do que você comer meia-noite. Né? O seu intestino, o seu metabolismo, ele está mais receptivo ali para você receber, para você gastar. Então, imagina, eu durmo mal, vou ficar mais estressado, porque o meu nível de cortisol engorda, gente, sabia? Então, assim, ter uma boa noite de sono ajuda. Para quem trabalha de noite, não consegue isso, é o que eu falo. Então, tenha horários regulares na sua alimentação, porque o seu corpo vai liberando hormônios também naquele horário. Crie, né, hábitos de horário. Eu procuro tomar café de manhã, almoçar na hora do almoço, jantar na hora da janta, por exemplo, né? Uhum. Você sabe que não consegue dormir logo, né? Cedo, se você é enfermeira ou tem um trabalho, faça um jantar melhor, por exemplo, que aí vai te dar mais saciedade, né? Observa se você tem mais fome à noite, por exemplo, por que você vai comer salada à noite? Aí você deve fazer uma refeição melhor para te segurar, né? Porque aí você fica na saladinha e daqui a pouco você abre a geladeira, aí tem um docinho, tem um biscoitinho, tem um negocinho, porque você está cheio de fome. Então, assim, observa isso. Né? Então, o sono influencia muito. O sono é fator de estresse, o sono é fator de obesidade, né? O sono desregula muitas coisas. Então, assim, o sono é muito importante, tá? Sim. Para emagrecer, precisa retirar os carboidratos da alimentação? Então, isso também perguntam muito, né? Carboidrato é vilão? Né? Porque agora a primeira coisa que a pessoa fala para mim, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, posso? Pode. Tem uma associada de comida saudável e ela falou assim, olha, eu falei primeiro no exame dela, eu não tinha feito ainda, né? Eu pedi o exame e aí a glicose, a hemoglobina glicada dela estava alta. Aí eu falei, olha, tá alta, enfim. Ela, não, mas eu tirei o arroz. Tipo assim, como se eu fosse falar assim, nossa, parabéns. Eu falei, mas você tirou o arroz, você não gosta? Não, eu gosto de arroz, mas eu tirei o arroz. E aí eu falei assim, mas por quê? Ah, porque o arroz é carboidrato? Eu falei, não, né? O arroz junto com o feijão, eles formam um aminoácido muito bom para o corpo, né? Uma proteína boa, os dois juntos, a combinação juntas. Então a pessoa tira o carboidrato, come um monte de fruta, come um pão sem glúten. Gente, pão sem glúten tem carboidrato, né? Pão, macarrão, isso tudo gera carboidrato. Então, assim, eu não preciso tirar o carboidrato para emagrecer, né? Eu tenho que controlar, eu tenho que fracionar. Se você, aí eu tenho que fazer um plano alimentar, enfim, ver quantas calorias. Se você hoje, para ter esse peso, tem 2.000 calorias, se você consome 1.800, você vai emagrecer. É o que eu falo sempre. Você pode emagrecer comendo donuts. Vai ser bom? Se eu te der 2 donuts por dia, ter 1.500 calorias e você precisa para emagrecer menos de 2.000, você emagrece, é uma conta. Mas e a qualidade disso? Né? Então é isso. É óbvio que muito carboidrato de uma vez, massa, doce, rodízio de pizza, essas coisas, vai gerar muita insulina e vai engordar. Mas eu combinar o carboidrato com proteína, com legume, com fibra, né? Então, ter essas estratégias. Então, não. Carboidrato não é vilão e eu emagreço sim comendo carboidrato de forma correta, em quantidade correta. Eu vi que tem umas perguntas aí também, né? Isso. A Elaine Reis, ela está perguntando aqui, com relação ao hormônio, tem como saber se estamos com a tireoide regular sem fazer exame? Boa noite, Elaine. Então, Elaine, não. Não tem, né? Como é um hormônio, isso é dosado pelo nosso sangue mesmo. Então, você tem que ir no médico, pedir ali para fazer os exames, é o que eu falo sempre. É legal a gente fazer um check-up, né? O nosso sangue, às vezes a pessoa vem aqui com exame de sangue, eu tenho de 2 anos atrás, gente, o sangue se renova, né? O ciclo, as hemácias, as plaquetas, assim, a gente precisa fazer pelo menos a cada 6 meses, né? Pelo menos o exame de sangue, então você precisa fazer essa taxa, essa dosagem para a gente ver, né, o que está acontecendo, se está com hipotireoidismo, alguma coisa assim.
Sim. Então, quais são os suplementos que, na sua opinião, deveríamos priorizar para reduzir o colesterol? É o que eu falo sempre, é o meu queridinho aqui que eu gosto. Para colesterol, para glicose, para questão cerebral, para depressão, para Alzheimer, um monte de coisa, o ômega 3. Eu gosto muito do ômega 3, tá? Eu tenho muitos resultados com ômega 3, né? Logo assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa clínica médica que era focada em cardiologistas, né? E então, até alguns médicos achavam, não tem comprovação, aquela coisa, não sei o quê. Hoje se fala até mais. Mas eu via o ômega 3, eu associava, né, 2 cápsulas ao dia, e eu via como as taxas iam mudando, né, iam diminuindo mesmo. Porque ele é uma gordura boa, então ele ajuda nesse controle do colesterol, né? Entendi. Então o ômega 3 ajuda muito, gorduras boas também, como eu falei, né? Além disso também, a gente pensa que colesterol eu tenho que cortar a gordura, né? Logo aí vai usando aquele Vencel, que pelo amor de Deus, né? Não tem gordura, mas tem tudo que não presta, né? Tem alimento, pois é. Mas excesso de carboidrato aumenta o colesterol. Então, assim, eu tenho que estar controlando essa questão do carboidrato também. Porque o carboidrato que não é usado, ele vai sendo estocado no sangue em forma de gordura, entendeu? Entendi. A Marilene está perguntando aqui, que alimento favorece no controle da ansiedade? Então, a ansiedade, a gente pode regular muito também pela alimentação e pelos chás. Mas vou falar primeiro dos alimentos. Vamos lá. Tudo no nosso corpo, a gente precisa de um alimento para que ele forme um outro substrato. Então, o hormônio, por que a gente come ali o chocolate e se sente bem? Porque a gente libera serotonina, hormônios, né, do bem-estar. Então, tem uma coisa chamada, anota aí, ela falou, triptofano, né? Procura aí, triptofano, alimentos com triptofano. Então, os alimentos fontes de triptofano, ele é como se fosse o tijolinho que vai formar minha parede, que vai ser minha serotonina. Então, eu preciso da serotonina, para formar serotonina, eu preciso do triptofano, né? Tem a cápsula, o suplemento, né, que eu posso estar introduzindo, eu às vezes falo aqui no Vida Saudável, quando a pessoa associa o triptofano no final da tarde com chá de camomila, que também ajuda, dá um relaxamento legal, mas eu tenho isso na alimentação, eu tenho isso na banana, eu tenho isso na aveia, eu tenho isso no ovo, eu tenho isso no cacau, né? Então, por que não fazer uma vitamina de banana com aveia, por exemplo? Congelar a banana, fica tipo um milkshake, né? Que é bem gostoso e vai dar uma relaxada. O cacau, né? Também. Então, assim, isso ajuda bastante. O chá que eu falei de mulungu, que relaxa muito. Melissa, né? Alimentos fontes de magnésio também. Magnésio ajuda muito, né? A ansiedade, quem perguntou, procura aí sobre magnésio de lamato, ele ajuda muito, é bem relaxante. Mas começa a incluir, come aí uma bananinha no final da tarde, por exemplo, põe um farelo de aveia também. Isso tudo vai estar ajudando a você mesmo produzir o seu bem-estar. Um leite morno, por exemplo, um leite morninho tem triptofano, então leite morno, coloca ali um fio de mel, né? Isso tudo vai dando um relaxamento, vai ajudando. Entendi, Luana. Você, como nutricionista, pode falar isso pra gente. Qual é a melhor dieta para se seguir? Então, eu vou falar, olha, não sei. Vai ser uma resposta que eu vou falar, não sei, porque depende de você. Tem até uma história curiosa que eu vou falar. Eu fui uma vez fazer um teste genético meu, saí por curiosidade minha, né? E aí lá tinha a melhor dieta para mim, aparecia. E o mais engraçado, assim, você tem predisposição a ganhar peso. E realmente, eu brinco, né? Eu passo na placa do Burger King e já ganhei 3 quilos, né? Só de passar em frente da placa. E aí, o que acontece? Lá estava falando que a dieta low carb, que os blogueiros, os médicos, né? Ficou famoso, eu não perdia peso com ela. E realmente, quando eu tentei fazer, que era a dieta mediterrânea para mim, por exemplo. Né? Mas assim, eu preciso fazer esse teste? Não, eu só estou dando um exemplo, entende? Então assim, a melhor dieta para emagrecer é aquela que você vai conseguir fazer, é aquela da sua realidade, por exemplo, né? Se você tem uma vida super corrida, talvez comer de 3 em 3 horas não vai dar para você,
né? Fazer alimentos super complicado, você bater, você fazer coisas. Então, assim, a melhor dieta é a que está adequada à tua realidade. A melhor dieta é você incluir mais frutas, mais legumes, diminuir os açúcares. Você já vai sentir. Eu faço um desafio. Escolhe, tirando uma coisa. Eu vou tirar esse mês ou essa semana o biscoito recheado. Eu vou tirar as 10 cervejas no final de semana. Escolhe, né? Então, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer. Às vezes a pessoa chega assim, eu não gosto de tais legumes. Eu falo, tudo bem, mas quais você gosta? Então, vamos focar no que você gosta e incluir ele, né, na sua alimentação. Depende da fase de vida. Se você é grávida, você tem que ter uma necessidade calórica muito melhor. Se você faz atividade física, se você está malhando, se você é criança, se você é idoso. Então, depende primeiro da fase de vida e do seu estilo de vida também. Uhum, entendi. Vamos voltar aqui rapidinho. A Marilene perguntou quando a senhora fala no cacau, é o cacau fruto? Ou tem outras formas da gente também estar usando o cacau? Não, o cacau fruto seria excelente, mas é difícil a gente estar encontrando, né? Então, eu falo do chocolate mesmo, do cacau em pó, que a gente compra, tem aquele pó do padre, Casas Pedro vende, e aquele chocolate mais amargo. Então, tem gente que fala 70%, é o ideal, mas para algumas pessoas, eu falo, tudo tem que ser gradativo. Você estava no chocolate ao leite, você vai passar para uns 70%, o que você vai achar? Então, eu tenho essa coisinha aí, que eu sou apaixonada pelo chocolate ao leite. E agora 70 é mais complicada, né? Ele é amargo. Que tem um paladar, seria o ideal. Então, vai gradativo, né? Gradativamente, você consegue, sim. Uma dica que eu falo do triptofano, né, da serotonina, é você pegar a banana, cortar ao meio, com a casca mesmo, só cortar ali, colocar 2 cubinhos de chocolate meio amargo, 1 minutinho no micro-ondas, derrete, fica maravilhoso. Você tem ali fonte de triptofano da banana, tem o gosto do chocolate gostoso, né? Então é isso. A Elaine também está com mais uma pergunta aqui. O que você acha do whey protein? Ele realmente ajuda na perda de peso e a ganhar massa muscular? Então, uma pergunta muito boa, assim. O whey protein, ele não foi inventado para emagrecer, no caso, né? Então, eu vou tomar whey e vou emagrecer. Não. O whey, ele é uma fonte de proteína, né? Que eu tenho ali isolada, ou do leite, a proteína que tem do leite, ou também agora tem muito do whey vegetal, que eles pegam da ervilha, que eles pegam de grãos, né? Também tem o bovino, também do animal, que eles pegam boi, sabia? Esse de bovino não. Tritura, vira whey, assim, é muito legal. Então, assim, é o concentrado de proteína. Então, assim, eu gosto do whey em várias estratégias. Eu não uso whey só para ganho de massa. Por exemplo, eu de manhã não tenho fome para café da manhã. Não sei quando eu estou em um hotel pousado, que não é sempre aí, a gente ganha fome para comer aquele café da manhã todo. Então, o que eu faço? Eu pego uma fruta, bato com leite e whey. Porque se eu colocar só o leite e a fruta, eu não vou ter a minha fonte de proteína boa. Então, eu associo o whey para eu ter ali a proteína, porque a gente sempre precisa de carboidrato, proteína, né, juntos aí. Então, o whey faz esse papel. E dá saciedade, por exemplo. Idoso tem muita perda de músculo, né? O idoso vai ficando fraquinho, raquíticozinho, murchinho, né, que a gente chama. Então, eu gosto de usar o whey, em alguns casos, para o idoso, para aumentar o aporte de proteína, porque ele vai perdendo massa, né? Então, é uma estratégia. Whey para atividade física, assim, ali no pós-treino, eu posso estar usando whey, batendo com uma fruta, após a atividade física, porque eu preciso da proteína para regenerar. Mas antes de falar no whey, né, em relação a isso, eu tenho um alimento. Às vezes a pessoa não come proteína, não come ovo, não come legal e já usa whey, né? Então, vamos primeiro pontuar a alimentação, né? Comer ali um frango, uma batata doce, um arroz, né? Um salada, legumes, e vou usar o whey ali também junto como estratégia. Então, sim, eu gosto do whey. E para perda de peso, em alguns casos, eu também uso a noite. A pessoa não tem tanta fome à noite, enfim,
Então eu faço com um shake proteico, né? Bato whey, ou com pasta de amendoim, ou com alguma fruta, e dá uma saciedade segura, legal. Uma outra estratégia que eu também dou para pacientes, às vezes está na rua, em vez de comer uma besteira, né? Um salgado, uma coxinha, alguma coisa assim, tem aqueles wheys, tipo de como se fosse todinho, sabe? Whey frog. Hoje, gente, de batata doce é incrível, de caída, acho que é da Vigor, ou da Parmalat. No Mundial tem várias ofertas, então assim, eu compro alguns, e aí quando eu tô na rua, né, vai ficar muito tempo, e eu quero alguma coisa que me dê saciedade, eu tomo um daquele, porque tem uma quantidade de proteína boa, a proteína da saciedade. Mas também não é para exagerar no whey, se você também exagera no whey, exagera na carne, você pode dar uma sobrecarga renal, por exemplo. Né? Entendi. Então, também os seus exames, se você está com a ureia, a creatina alta, o whey não vai ser legal. Né? Então, a resposta é depende. Né? Já que a gente está falando sobre o whey, sobre treinos, o que a gente pode comer antes dos treinos? Então, isso também é uma coisa que eu falo sempre, assim. Eu brinco até. Se você tiver que comer uma besteira, um carboidrato, coma antes de fazer o exercício. Porque ali você vai ter o gasto, por exemplo. Né? Não pós-exercício. Então, antes de você fazer o exercício, é legal você comer carboidratos de rápida absorção. Né? Tem gente que fala assim, almoço e vou treinar, você vai ficar pesado, ou come muito, porque todo o seu sangue está indo para a sua digestão. E o carboidrato, ele queima rápido. Então, fontes de carboidrato, tem um pré-treino que eu faço, que eu gosto, que é uma fatia de pão, uma banana e um fio de mel. Você enrola, fica uma delícia, né? Às vezes até a pessoa fala, eu gosto de um doce de leite, um pão com um pouquinho de doce de leite diet, coloca ali, fica uma delícia, né? Um pedacinho de batata, uma tapioca, por exemplo, né? Então, carboidratos de rápida absorção antes. Uma fruta é carboidrato, como eu falei, né? Então, coisas que vão te dar energia, isso para ganho de massa, né? Se você já quer fazer a perda, aí você pode até ali estar sem um alimento, né? Porque aí você vai dar uma queima. Mas, assim, o carboidrato de rápida absorção é o mais fácil, né? No pré-treino. E aí, o pós-treino, estou entrando ali com uma proteína para estar repondo, para estar ganhando uma massa, né? Porque o que acontece? Para a gente formar músculo, a gente precisa dessa mini inflamação que a musculação, a atividade física faz. Né? Então ela vai lá, que tem minha fibra muscular, ela faz essa mini inflamaçãozinha, né? Que a gente chama, que é leve, que é até bom para o corpo. E aí a proteína ela vai ajudar a regenerar e vai formar um músculo, entende? Então carboidrato antes, a proteína depois. São conceitos mais fáceis, assim, para a gente estar lembrando, né? Então vem receitinhas aí, tem bolinho de batata doce com frango, por exemplo, que é gostoso. Esse pão que eu falei, por exemplo, né? Entendi. A Elaine fez mais uma pergunta aqui. Com relação ao açúcar, podemos utilizar o Demerara? Acho que é Demerara o nome? Isso, Demerara. Isso também me perguntam muito, né? Assim, gente, a pessoa fala assim, vem diabética, acontece alguma coisa. Mas eu não uso açúcar mascavo, eu uso açúcar Demerara, então posso. Gente, açúcar é açúcar. Tá? O corpo não distingue, isso é açúcar liberado, isso é açúcar mascavo. Açúcar no corpo vai gerar glicose do mesmo jeito que eu já expliquei, né? Então, assim, o que acontece é que a gente tem a qualidade desse açúcar, né? O açúcar branco, aquele refinado, a indústria tirou todo o nutriente, né? O mascavo, eu tenho ali alguns minerais, algumas vitaminas, por exemplo. O refinado, esse embranquecimento do açúcar, vai perdendo essas vitaminas, né? Esses minerais, por exemplo. Então, sim, o açúcar demerara é melhor do que o açúcar branco. Porém, tem que ser usado de forma correta, né? De forma moderada. Não dá, se eu tomo toda hora um cafezinho, eu tá colocando ali o açúcar toda hora, né? Porque já tem alimentos que a gente não sabe que tem açúcar. Peito de peru tem açúcar, você sabia, por exemplo? Né? Alimentos salgados muitas das vezes têm açúcar e a gente nem imagina, né? A gente consome o carboidrato, então ela está usando o açúcar com moderação, né? Canela para adoçar, eu posso estar usando colocando a canela junto com açúcar e reduzindo, né? Entendi. Então é isso. Então, já que ela perguntou sobre o açúcar, eu queria perguntar qual é o melhor óleo de cozinha para cozinhar.
Eu falo sempre, né? A gente não é para a gente finalizar nem os carboidratos e nem os óleos. Hoje em dia se fala muito, né? Assim, o óleo de coco também virou como queridinho, né? O óleo de coco virou maravilhoso e as pessoas estavam usando o óleo de coco para refogar o feijão. Aí eu falava, nossa, seu feijão não fica com gosto de coco, não? Né? E a pessoa... Exatamente. Então, assim, é o que eu falo sempre. Os melhores óleos, né, as melhores gorduras, são aquelas gorduras que a gente chama de poliinsaturadas. O que seriam isso? Gorduras boas, vamos falar um português mais claro, né? Então, isso seria o azeite, por exemplo, né? A gente tem ali o óleo de girassol, de canola, também tem essas controvérsias, o canola, o girassol, mas se a gente for ver, analisar mesmo aquele óleo, a bioquímica, a gente vai ver que tem ômega 6, ômega 9 nesses óleos que são bons, né? Então, o que eu falo sempre para os pacientes, né, para os associados? Pega um azeite normal e um azeite extra virgem. Usa esse azeite normal para cozinhar ali, né? E o extra virgem para salada, para coisas frias. Porque quando você aquece, você perde propriedades. Isso de qualquer óleo, né? Então, assim, o óleo de girassol, de canola, mas use menos óleos, né? Tenta fritar as coisas, cozinhar, por exemplo, usar depois, hoje tem air fry também, né? O óleo de coco ali, ele tem alguns benefícios, que é do próprio coco, né? Mas ele é uma gordura saturada, né? Eu falo sempre assim, faz o teste. Se você pegar o óleo de coco e pôr na geladeira, ele não fica duro? Sim. Ele fica como uma glicerina ali, né? Fica duro? O azeite? Fica duro, o azeite não. Pensa aquilo na tua artéria. Então, assim, eu uso sim o óleo de coco, às vezes, num biscoito, num bolo, a própria manteiga também, né? Ela é ali uma gordura saturada, mas ela tem leite, né? Ela tem muito menos química, por exemplo, do que uma margarina, do que os outros óleos químicos. Então, assim, é tudo você usar com moderação. Para refogar, eu falo, começa sempre com a cebola, porque a cebola vai soltar água. E aí depois você coloca ali um pouco do fio de óleo, né? É o que eu falo, gente, fritura não faz em casa. Deixa para comer fritura na rua. Não é verdade? Tem gente melhor, que faz dia, pois vai tendo essa consciência mesmo. Mas como eu falei, o azeite, o óleo de girassol, o óleo de canola, acho que te respondi, né? Sim, sim. A Alessandra fez uma pergunta também. Alguma dica de alimentos que deem mais energia? Energia, Alessandra, em que sentido? Você diz energia para acordar, disposição, né? Se você puder escrever aí, né? O que seria? Mas assim, a gente tem, né? Como eu falei, os carboidratos que dão fonte de energia, que são, né? Então também tem que estar vendo como é que está a tua alimentação, se você está com uma anemia, se você está com alguma questão, né? Mas tem sim, né? Tem alimentos que vão dar uma despertada, né? Eu vou falar primeiro do suplemento, então tem a taurina que vai ajudar, a creatina também que vai dar uma disposição melhor ali também, né? Se você está incluindo ali alimentos de ferro também, que vão estar dando uma energia para você. Se você está incluindo carboidrato pela manhã, que vai despertar, né? Então, assim, tem que ver em que momento aí que você tem mais baixa de energia, né? Como é que está a tua necessidade? Será que você não está consumindo pouca proteína, pouco carboidrato? Será que você está dormindo menos também, né? Porque o sono também, mal dormido, vai te gerar menos energia no outro dia, né? Mas, assim, alimentos fontes de ferro, alimentos fontes de triptofano, como eu falei também, banana, leite, né? As proteínas também, né? Que vão vão sustentar a gente, né? Mas o suplemento, a taurina é muito boa, né? A creatina é muito boa também, né? Ginseng também, ginkgo biloba, vai dar um ânimo também. Isso a gente pode encontrar em forma de chá, em forma de suplemento também. Entendi. Como a gente pode manter uma alimentação saudável fora de casa, Luna? A primeira coisa que eu falo é organização. Né? Então, assim, a gente precisa organizar a nossa rotina. Por exemplo, lembra o exemplozinho lá que eu dei do todinho do whey, que eu te falei? Né? Lá, sim. Coisa. Se eu sei, por exemplo, que eu almocei em casa
E aí eu vou ficar longos períodos fora da minha casa, por exemplo. Eu não quero comer alguma coisa ali na rua, eu posso levar aquilo na bolsa, eu já tenho uma estratégia, por exemplo, né? Eu me organizar. Ah, eu trabalho de segunda a sexta-feira, né? Que é o normal. Eu vou Sim. pegar ali o domingo e vou organizar a minha alimentação, as minhas marmitas, por exemplo. Eu vou congelar ali a comida, né? Os legumes. Eu falo sempre, né? Para quem come carne, por exemplo, deixa uma carne moída pronta, sequinha, um frango desfiado, que aí você chega em casa, faz uma crepioca, faz um escondidinho, né? Você fazer um sanduíche, eu falo de uma dica de sushi de sanduíche, sabe como é que é? Você pega o pão de forma, né? Abre ele com a mão, as batidinhas, ele vai ficar comprido, né? Assim, maior. E aí você recheia ele, né? Então você pode rechear. Bruna, tá só um pouquinho de inconsistência o seu vídeo e voz. Melhorou? Vem mais perto. Tá me ouvindo bem? Tá travando um pouquinho ainda. A gente tá conseguindo te ouvir, mas a imagem tá travada. Eu dei uma mexida aqui, você tem internet. E aí eu falo o seguinte, né? Para você pegar esse pão que você vai abrir, por exemplo, e você rechear. E aí você enrola ele e leva em papel alumínio, por exemplo. E aí você abre e come, né? Então você tem esse sanduíche, levar frutas. Você pode fazer mixes para você. Você pode colocar, por exemplo, uva passa, castanha, semente de abóbora, Goldberry, vai na Casa Pedro, Casa Pedro, ouvindo, né, de coisa, compra um pouquinho de cada, faz os mixezinhos em potinhos que é seco, não estraga, né, a banana desidratada, por exemplo, que dá para você colocar na bolsa, aquela tá falando pipoca também, né, pipoca você pode levar também a uma fonte, né, de você fazer muitas receitas, cookies, bolos, por exemplo, aqui eu mando várias receitas no programa Vida Saudável. Vou depois até colocar amanhã no meu Instagram uma receita de cookie legal para você fazer fácil, com banana, farelo de aveia. Então, levar essas coisas que não estragam, né? Organizar, ver se no seu trabalho tem geladeira. Ah, então tá, então deixa ali um requeijão, um pão integral para você passar, por exemplo, né? Uma fruta. Primeiro organiza a sua logística, escreve como é que é a minha rotina é tal, tal, tal. Aonde eu tenho ter geladeira para armazenar, tem. Aonde eu não tenho, aonde eu posso deixar. Não sai de casa sem ter nada na geladeira, né? Porque você vai sentar, vai pedir comida, vai comer alguma porcaria. Tem essa carne moída, tem esse franguinho, tem refogado de legume, por exemplo, que aí você chega a um coringa para você ter ali, né? É o que eu falo, tá na pressa, tá na rua, por exemplo, na biosca. Pede um pão com ovo, uma vitamina, um pão com queijo Minas, porque assim, nos piores, é uma coisa que eu sempre falo aqui, nos piores cenários, as melhores escolhas, né? O que eu posso fazer? Mas a primeira coisa é organização e ver um ambiente que você tá, para você conseguir ter essas estratégias, tá? Sim. Entendi. Luna, a sua imagem ainda está travando um pouquinho. A gente está conseguindo te ouvir, mas a imagem está travando bastante. Tá, eu vou levantar aqui e vou ver se dá uma melhorada. Vamos ver se melhorou um pouco, será, gente? Está travando um pouquinho. A gente está conseguindo te ouvir, mas a imagem tá travando um pouco. Olha, tem mais um tripé aqui. Então, eu estou com mais uma pergunta aqui da Claudinha. Qual o suplemento melhor para ingerir para treinos de corrida intenso? Então, primeiro, treino de corrida intenso, o que acontece? A gente precisa, primeiro, de estar com um aporte de hidratação muito bom, né? Carboidratos, né? De eu estar ingerindo ali. Tem a creatina que você pode estar usando, utilizando. Tem uma coisa chamada, por exemplo, nos treinos, tem muita gente que leva sachês de mel, por exemplo, porque para você não dar pico de glicose, porque você tem um gasto calórico muito grande, né? Então você tem que estar utilizando isso. Você pode estar usando a taurina, como eu falei que eu gosto. Você pode estar usando esses suplementos, a creatina também, que é interessante, né? Mas principalmente esses carboidratos para treinos intensos, para você não ter uma baixa de glicose, não dar cansaço, não desmaiar, hidratação, você está
a parte hídrica também, então alimentos ali, fontes de potássio, água de coco, por exemplo, né, de você estar utilizando. São esses tipos de alimentos. E também procurar um nutricionista para ver a quantidade de treino que você faz, né, o gasto calórico que você vai ter, né. Entendi. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Deixamos aqui o nosso enorme agradecimento à aluna, que foi muito esclarecedora sobre como descomplicar a nutrição. Para você que se interessou pelo trabalho da aluna, dá uma chegada lá na área do associado e agenda um bate-papo com Vida Saudável. Eles vão adorar receber vocês, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estiveram aqui acompanhando conosco. Foi bem legal estar aqui fazendo a minha primeira live com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Luna, muito obrigada, tá? Pois é, nossa primeira live aqui pela Assiste, né? Sim, é a primeira live da Luna também, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Gostei também que interagiram bastante, né? É verdade. Também escrevam aí na live no Instagram da Assiste, no meu, que live você quer saber, que tema, né, que a gente faz. Isso, que a aluna pode voltar aqui para poder estar tirando as dúvidas de vocês. E se vocês quiserem ter aquela dúvida personalizada, tá só você e a aluna batendo um papo, é só você se inscrever no Vida Saudável, tá? Lá na área do associado. Obrigada aí pelos elogios, tudo foi ótimo, gostei bastante, gente. É isso, Que né? bom, tchau, gente. Tchau, beijo, tchau.